testando o som ali na cozinha. Pessoal da técnica, por favor aí. O som tá bom? Tá todo mundo me vendo? Pra variar, não fiz a barba, né? Marcelão, não esquece de fazer a barba. Eu tenho alergia a fazer a barba, sabe? Então não faço a barba sempre não. Não sei se eu tenho ainda, mas é a desculpa que eu uso para não fazer. Enfim. Vamos começar daqui a pouco nossos assuntos. A altura tá boa? Tô vendo direitinho. Comprei uma planta nova, tô muito feliz aí com ela. Daqui a pouco a gente já começa a falar sobre aditivos. São 7h27, é um grande prazer estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia de a satisfação que me traz conversar com você, Plastilover, sabe? Poder fornecer informações úteis para você, de maneira que você possa evoluir na carreira e tudo, né? Então, Marcelo Orozco aqui ao vivo, para quem não me conhece, para quem me conhece já sabe, para quem não conhece vai saber, né? Sou químico, trabalho com plástico já há muito tempo, 1984, é bastante tempo, né? Cara, eu gosto muito do plástico, minha carreira foi feita baseada nos conhecimentos em plástico. Nós ainda estamos testando um vídeo aqui, né? E sou do tipo de Plastilover que quando vai no mercado, né, olha o frasco, de como ele é feito, né, que material, se o ponto de injeção favorece o flip top da tampa, ou se aquela peça tem todas as indicações de uso, né, se a capinha de celular é de PVC mesmo ou de silicone. Gosto muito, defendo o plástico, defendo sobretudo o uso consciente, né? A gente não pode sair aí jogando plástico em qualquer lugar. Cara, quando eu defendo o plástico, eu também defendo que eu, Plastilover, você, Plastilover, oriente as pessoas a não fazerem isso de jogar o plástico na rua, né? A dar um destino adequado para eles, seja através das cooperativas dos catadores de rua, né? Nessa época de pandemia, as pessoas que trabalham com essa reciclagem de material estão sofrendo, então não perca essa oportunidade, separe os seus resíduos, ensine os seus vizinhos a separar os resíduos, sobretudo os de plástico, que podem voltar a ser produtos de grande valor para o mercado, de qualquer material. Todos os materiais termoplásticos são recicláveis. Já falamos isso num outro evento, num outro vídeo, e a gente não pode perder de vista essa qualidade que o material plástico tem, que é de ser reciclável. Tá beleza? No dia de hoje a gente vai falar bastante sobre aditivos para polímeros. O que são aditivos, de onde eles vêm, para que servem. Do que te interessa saber sobre aditivos? Para que servem essas coisas? Né? Tô com um roteirinho aqui, né, bicho? Que a gente é velho, esquece as coisas, é um horror, né? Mas para que serve saber de aditivos? Cara, o que é o aditivo, né? Eu costumo brincar. O aditivo é aquele pozinho de pirim-pim-pim que resolve o problema daquele lote de material, daquele material que está parado no estoque, daquele material que havia sido rejeitado, de uma reciclagem de material que se faz necessária. Aditivo é o pozinho de pirim-pim-pim. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Vamos falar sobre as classes. Cara, existe uma infinidade de tipos e possibilidades de uso dos aditivos. Deixa eu dar um exemplo assim, bastante tosco e pontual, né? Quando você está fazendo um bolo tradicional, de repente você coloca um pigmento vermelho e acrescenta um pouco no recheio aquele cream cheese, você faz um bolo red velvet, super ultra plus, moderno, né? Minha filha adora, porque é um vermelho vivo. E na verdade foi uma pequena ativação, uma modificação no composto como um todo, né? E eu gosto de falar de cozinha, porque é uma coisa que eu tenho em mim, é que eu gosto de comida, eu como bastante, ajudo a fazer comida, faço comida, e eu relaciono as coisas do plástico com comida. Então, se vocês tiverem algum exemplo sobre isso, cara, não deixa passar batido não, me avisa aí, porque eu vou inventar a história, vou contar a sua história aqui a respeito da aditivação de polímeros de plásticos, tá bom? Comenta aí, diz aí o que você acha, o que a gente pode fazer. Tô procurando aqui o tablet, a técnica falou que o tablet já tá aqui, não tá não. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? A gente se perde, mas vamos lá. Antes de tudo, preciso deixar bem claro que eu vivo no mundo digital. Então, gente, agora, nesse instante, vai lá,
dá um like no link, né? Fala que você está gostando do vídeo. E se você estiver gostando, cara, faça isso mesmo, né? Compartilha aí, deixe o seu comentário. É um prazer imenso estar aqui com vocês mesmo. Isso não pode deixar passar batido nunca, né? Eu sempre faço esse símbolo aqui assim, né? Que é muito obrigado aos meus amigos que me ensinaram lá na Bombril. Outro dia nós fizemos uma live e conversamos sobre prospecção. E a Adriane von Traub falou com muito conhecimento de causa que quando você resolve uma dor do seu cliente, quando você dá solução a um problema dele, seja um problema sensível visto por ele, seja alguma coisa que ele ainda nem sabia, né, de uma possibilidade tão boa de melhoria. Quando você faz isso, né, e um dos objetivos da prospecção é fazer isso, apresentar soluções ao cliente. E nesse sentido, né, muitas vezes a colocação de um aditivo resolve esse problema. Uma pequena, né, pitadinha do pozinho de pirim-pim-pim lá, sejam aditivos de processo, aditivos protetores, aditivos modificadores de fluxo. Cara, tem uma infinidade de tipos e a gente vai falar já sobre eles. De repente você resolveu o problema do seu cliente, cara, numa próxima oportunidade, isso vai se tornar uma venda, né? Ou se for um cliente interno, quando é o caso que você trabalha com processista. Um lote de material que deve ser reciclado, você fala, olha, vamos colocar aqui um aditivo que vai alterar o fluxo de material e vai favorecer o preenchimento da cavidade e você salva aquele material. Sensacional, não é verdade? Isso é sensacional. Ou, cara, as possibilidades são as mais variadas para a utilização dos conhecimentos e aditivos na solução de problemas relacionados aos plásticos. E você, Plastic Lover, não pode perder essa oportunidade, você ficar ligado aí, porque a gente vai dar todas essas informações pertinentes. Mas vejam só, é um assunto realmente muito amplo, né? Falei quase agora, é uma infinidade de tipos de aditivos que são utilizados em materiais plásticos, né? Os materiais poliméricos. E dentro desse aspecto, a gente precisa categorizar, separar as grandes. Você pode separar, como a gente fez com os polímeros num outro dia, né? Separar por origem, separar por estrutura química. Nós vamos separar por utilização, por função, né? Então, separaremos em grandes categorias: polimerização, aditivos de polimerização, aditivos de processo, aditivos protetores, né, e aditivos modificadores. Serão as grandes 4 categorias que nós vamos falar, e vamos falar sobre alguns aspectos relacionados com o uso em si e que benefício que traz. Tem algumas coisas que a gente acaba passando no mercado, né, e essa vivência com as pessoas, né, essa troca de informações favorece que você se enriquece também, né? E é por isso que, às vezes eu falo, brincando aqui nos nossos vídeos, compartilha aí, tem alguma dúvida, fala aí. Mas é verdade mesmo, né? Quando você compartilha uma informação, você transforma aquela informação em conhecimento para você e a possibilidade que isso aconteça com as outras pessoas também, né? Você acaba introspectando aquela informação. Então, compartilhe uma dúvida que você tenha, compartilhe uma história que você tenha, me conta aí o que a gente pode te ajudar e tamo junto. Vou contar uma outra história sobre a aditivação que eu passei recentemente. Me disseram que uma pessoa vende um cachorro quente aqui na cidade que é muito bom. E eu fui lá saber desse cachorro quente e vi a pessoa preparando. Fiquei lá de olho, né? Velho, né? Velho fica encarnadão no negócio. E foi um cachorro quente, um composto tradicional. Pão, molho, salsicha, maionese. Colocou um vinagretezinho que eu percebi, mas parecia à distância ser o tradicional, com cebola, tomate e tal. Colocou patê, eu acho que colocou catupiry e tal, beleza. Quando eu mordi, eu percebi o seguinte: no vinagrete tinha aquela pimenta de cheiro. Cara, eu adoro pimenta, de verdade, eu adoro pimenta. E essa pimenta de cheiro em especial, naquele hot dog, deu uma explodida no sabor. Cara, você percebeu? Então, uma pequena aditivação faz uma grande diferença. Nos aditivos de polimerização, que aí... Eu, como Plastic Lover, vou falar a verdade, vou assumir para vocês, eu tive pouco contato e acho que conheço pouca gente que trabalha efetivamente, né, como plastiqueiro, como Plastic Lover,
nisso, mas são os aditivos que são colocados na reação de polimerização com vistas à redução do custo, a controle de certas características como peso molecular, grau de ramificação, né? Nós já falamos disso aqui também, né? Grau de ramificação, peso molecular, então são aditivos catalisadores, iniciadores, aditivos emulsificantes, mas isso aqui é mais informação, tá bom? A gente vai ficar mais ou menos no raso nesse caso. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Vou ficar mais ou menos no raso nesse caso, tá bom? Porque não é muito do nosso métier de Plastilover. Nosso caso vem mais para a transformação, acredito eu. Mas se você é um Plastilover e trabalha com polimerização, eu vou pesquisar a respeito. É só me perguntar que eu vou atrás. Belezinha? Para você que chegou agora, né? É um prazer estar aqui com você, Marcelo Orozco, né? Trabalho com plástico já há bastante tempo. Tenho muita história para contar, né? Convivi com bastante gente, tive a possibilidade de trabalhar com vários processos e em muitos deles a gente conseguiu salvar o dia com, por exemplo, aditivações pequenas, né? E é por isso que eu, a minha irmã, a Adriane, né, o João, nós decidimos falar sobre aditivo para vocês hoje, né? E esse vídeo que nós estamos fazendo está sendo gravado, né? E se você vai ter a possibilidade de assistir depois ele gravado, nós ainda não sabemos direito como que isso vai acontecer para fazer essa postagem, mas nós vamos gravar então. Se você não está assistindo agora ao vivo, boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer falar para você, Plastilover, que tem a necessidade de aprender coisas com relação hoje a aditivos de plásticos, tá beleza? Vamos então pegar dentro dessas 4 categorias, vamos dar 3 categorias, né? Agente de polimerização já falamos rapidinho, são aqueles que visam redução de custo e melhoria das qualidades do polímero. Mas, gente, saibam, os materiais poliméricos, os materiais plásticos, quando saem do reator, quando passam por esse processo de polimerização, em que já tem os aditivos lá, eles mesmo assim, não, cara, de forma geral, não podem ser processados, não podem passar na máquina extrusora, por exemplo, não podem injetar direto, né? No caso do polipropileno, vai acontecer a oxidação das macromoléculas, né? O amarelamento de algumas partes, outras partes vão ficar mais frágeis, né? No caso do PVC, a degradação acontece até antes de que ocorra a fusão, né? Dado as características de resistência térmica da resina de PVC. Então esses polímeros, e a maioria deles, precisam de ativação para serem processados pelas formas convencionais e que a gente conhece de transformação de polímeros, seja injeção, sopro, rotomoldagem, termoformagem a vácuo, todas as possibilidades, laminação. E aí vão os aditivos protetores, são os primeiros que entram, são antioxidantes, estabilizantes térmicos, mas também tem, né, os protetores ao raio ultravioleta, né, os retardantes do envelhecimento. Existem esses materiais, esses aditivos que protegem que a macromolécula não se quebre, né? Então você está lá, a molécula é gigante, né? Uma grande quantidade de carbonos e hidrogênio, de repente um raio ultravioleta, né? E eu sempre imagino isso, o flash, vem um raio, tum, dá naquela molécula, ela quebra, né? Ocorre um desligamento dela, o peso molecular daquele material começa a diminuir, de tal maneira que influencia a propriedade mecânica, influencia a propriedade de envelhecimento, propriedades relacionadas à viscosidade, fluxo, né? Existem algumas literaturas que defendem que a viscosidade costumeiramente diminui, ou seja, aumenta a fluidez. Mas há materiais que nós conhecemos que, à medida que você vai processando ele e que essas quebras acontecem, seja por ação do raio ultravioleta ou de temperatura, ocorre a formação de novas moléculas. Mas isso vamos deixar para depois, para outro dia, em que a gente vai se aprofundar bastante nesse tema. Então os agentes protetores são aqueles que evitam que a molécula se degrade, mantendo as características por mais tempo, né? Um exemplo de utilização são as mesas de praia, né? Imagina se aquele polipropileno da mesa de praia não tivesse um protetor ultravioleta, né? Solzão no coco comendo, e as moléculas não iam aguentar. Então a carga de estabilizante térmico e protetor ultravioleta naquela aplicação é muito maior do que, por exemplo, no meu potinho que tem aqui, que eu coloco, né, os alimentos dentro da geladeira, né? Claro, com a anuência da Anvisa, né, de material e tal.
Então, os aditivos protetores são aqueles que vão logo no começo do movimento, durante o processamento. A maior parte deles é consumido no processamento. Uma parte deles, como por exemplo os aditivos protetores de radiação ultravioleta, eles são consumidos na utilização. Mas de qualquer forma, se for pensar em reprocesso desse material, tem que pensar também em recolocação desses aditivos. E aí é o pulo do gato, gente. Se liga aí, Plastilove. Formação é tudo. Uma segunda classe de aditivos que nós vamos falar são os aditivos modificadores. Aditivo modificador é aquele que busca alterar uma característica, modificador, mas modificar a propriedade mecânica, né? O aumento da resistência à tração, aí pode ser fibra de vidro, aumento da estabilidade dimensional, carbonato de cálcio, talco, microesfera de vidro, tem já com uma quantidade maior, né? Modificador de dureza, plastificante, aumenta a elasticidade, melhora a flexibilidade. E costumeiramente esses aditivos são colocados em proporções maiores na massa polimérica, né? São aditivos que a gente encontra aí com 10, 20, 30, 50, 70 partes do aditivo dentro da matriz polimérica e fazem grandes alterações. Há vários estudos que mostram que a interação, quando você aumenta a interação do aditivo com a massa polimérica, você favorece que aquela característica também seja exacerbada, seja aumentada, fique mais aparente. Aditivos modificadores. Muitas vezes, né, uma modificação faz assim toda a diferença, né? Você está vendendo lá um produto, você tem lá um ABS, né? E o seu ABS tem uma determinada coloração. O cliente liga e fala, cara, tô precisando aí. E você sabendo que ele já compra o material de outro fornecedor, um concorrente seu. E aí você sabe que ele precisa do ABS, ele está precisando do material e você entende, né? O produto dele você já pesquisou. Lembra da prospecção que a Adriane falou? Você tem que pesquisar o seu cliente, entender a dor dele, saber qual é o produto dele, verificar se, por exemplo, tem reclamações do produto dele. E aí uma das coisas que ele não sabe é que o brilho da peça de ABS que ele vende não é o melhor. E você tem lá no seu estoque um material que tem aquele aditivo que vai resolver essa questão. Um desmoldante, por exemplo, né, que vai dar um brilho superficial melhor, né? Você pode resolver esse problema dele com uma pequena aditivação. Modificar a cor, modificar o fluxo, modificar a aparência. Então, os aditivos modificadores, eles vão desde pequenas quantidades, 0,005, até grandes quantidades, 70% de fibra de vidro, né? E daí para frente, gente, olha, tem coisa bastante interessante no mercado com relação à aditivação, isso vai bem longe mesmo. E uma outra classe de aditivos, e aí são os aditivos de processo, né? Eles são utilizados para acelerar ou facilitar o fluxo, ou favorecer a plastificação, ou garantir a homogeneização, né? Diminuir o atrito da massa polimérica dentro do cilindro de plastificação. Eu gosto de falar isso daí, é bem interessante, tem um monte de palavras difíceis ao mesmo tempo, mas de qualquer forma, né? São aqueles aditivos que facilitam o fluxo. Se eu estivesse falando de bolo, o facilitador de fluxo seria a margarina, né? O lubrificante, aquele que faz com que o açúcar percorra toda a massa, né? Do polímero no momento do cozimento do bolo. Aí nesse caso, eu acho que a farinha ou fubá entraria como uma resina polimérica, né? A margarina como lubrificante, colocaria a gema como plastificante. É tão verdadeiro isso que quando você faz pão de ló, que é bem mais fofinho, você coloca mais ovos, na verdade, claro, em neve, para dar aquela aparência de maior no bolo. E é interessante também salientar uma coisa bem legal, que assim, há aditivos que, dependendo do material que está sendo utilizado, ele tem uma função diferenciada. Isso é bem importante de falar. Então, por exemplo, quando a gente fala do estearato de cálcio, estearato de zinco, costumeiramente são lubrificantes externos, mas há aplicações como o PVC, que a junção dele age como estabilizante térmico, né? Um coestabilizador térmico, por conta da presença do metal pesado.
Mas também ele pode ser um agente que favorece a reticulação, no caso do polietileno de baixa de reprocessamento, aquele que já teve algum nível de oxidação. Então, é muito importante que você conheça o que são aditivos e como são utilizados para que favoreçam a você no seu dia a dia, na sua rotina, né? Cara, eu estive pensando sobre um aspecto relacionado com prospecção e venda de materiais plásticos e sei da dificuldade que tem em treinar as pessoas, né? Então, se você tem uma equipe de vendas que você precisa que ela melhore nos aspectos técnicos, cara, apresente o nosso canal para essa pessoa. Ou mais do que isso, né? Conversa com a gente, pergunta como a gente pode te ajudar. Pergunta como que o Marcelo Orozco pode te ajudar, né? Sou eu, a minha irmã, a Adriane, nós temos mais outras pessoas nos ajudando nesse trabalho. É um trabalho bem sério, um trabalho bem profundo e a gente quer ir longe, né? Às vezes ajudando uma pessoa individualmente, às vezes ajudando um grupo de Plastic Lover, né? A gente quer aumentar a nossa comunidade de defensores do plástico, de Plastic Lovers, mas também a gente quer ajudar as pessoas a ganharem dinheiro e evoluírem nos seus negócios, nas suas carreiras, tá beleza? Então os aditivos de processo são aqueles que são colocados para favorecer a transformação do material, lubrificante interno, lubrificante externo, desmoldante, né? Às vezes modificadores de fluxo, né? Essa tecnologia de modificação de fluxo eu aprendi um pouco dela lá em São Carlos com os mestres, né, da Universidade Federal de São Carlos, no departamento de engenharia de materiais. Foram vários os professores que me deram aula lá, não dá nem para nomear todos eles ao mesmo tempo, mas de coração agradeço lá. E me apresentaram um modificador de fluxo polimérico, né? Em que na verdade a princípio era monomérico, depois apareceu sendo um copolímero, né? Que é o AES, né? E esses modificadores de fluxo, assim como os lubrificantes internos e externos, eles agem de maneira a separar as moléculas, né? A favorecer com que o material flua com mais possibilidade, com mais homogeneidade. Como que isso pode resolver o seu problema, Plastic Lover? Cara, você tem um lote de material que é fundamentalmente para um determinado processo, sopro, extrusão, seja lá qual seja. E de repente você quer transformar para um outro processo, né? Injeção, o filme, né? Quer aumentar ou diminuir a viscosidade. E são esses os aditivos que a gente vai fazer uso, né? São os aditivos de processo, os lubrificantes, os modificadores de impacto. Tem um exemplo que eu comentei um outro dia, que foi de um amigo que estava reprocessando o material, né? Nylon com fibra de vidro, e estava dando tudo certo. Porém, quando ele voltou a utilizar o material virgem, aquela regulagem que a máquina tinha para aquele produto feito com material reciclado não servia mais. A peça saiu mais torta, não teve a mesma estabilidade térmica ao sair do molde, né? E aí algumas perguntas eu fiz para ele. Qual a temperatura? De onde que é esse material? Quantos por cento tem de fibra? Aparecem as manchas assim, assado? Fiz algumas perguntas para ele e chegamos, aí foi uma conclusão conjunta, né? Chegamos à conclusão de que o material reciclado estava dando certo porque os aditivos de processo já tinham sido consumidos, os lubrificantes e os modificadores de fluxo já haviam sido consumidos, de tal maneira que para injetar aquela peça você devia até usar mais temperatura e podia também contar com menos tempo de refrigeração por conta de que o material ficava mais viscoso, né? Então afetava no aspecto da contração, mas afetava muito no aspecto visual, né? As fibras ficavam à mostra. Já no material virgem, que ainda tinha toda a concentração de aditivos necessária para o primeiro processamento, né? Os antioxidantes, lubrificantes, externos, internos, o material tinha muito mais fluxo, precisaria de muito menos temperatura. Então, naquela temperatura de processo do reciclado, o material tinha muito fluxo e muita energia. Então, quando ele saía do molde, ainda com toda aquela energia, ainda acontecia a movimentação e a contração acontecia. A sugestão para ele foi bastante simples, né? Diminuir a temperatura de processo. Mas é um conhecimento que vem lá de que para que serve o aditivo.
Porque ele não falou sobre o aspecto relacionado com degradação, senão indicaria para ele um agente estabilizador, um aditivo de proteção. O caso lá era a estabilidade dimensional, né? E te remete a outro aditivo, ou de produto ou de processo, né? Então, Plastilove, fica ligado aí. A aditivação de polímeros é uma área do conhecimento bastante ampla, mas que você pode entrar e avançar e dominar esse assunto. Você pode aprender sobre essas coisas, né? Você pode entrar nesses meandros de maneira que você possa resolver os problemas, de maneira que você possa favorecer o fluxo de vendas da empresa, possa favorecer a entrega do seu material com qualidade, que o seu cliente fique satisfeito com o produto que você está entregando para ele, que o cliente final, lá na utilização, tenha a satisfação de usar aquele material, aquele produto, e que ele possa voltar com qualidade ao ciclo, né? Eu sempre cito a economia circular como das possibilidades de solução do uso das resinas poliméricas. E nesse sentido, o uso de aditivos em materiais poliméricos é fundamental. O uso de aditivação é tão importante na indústria de transformação do plástico que até o desenvolvimento de novas matérias-primas, novos materiais plásticos, né, que demanda muita energia, muito conhecimento, muito estudo, muita pesquisa, muito dinheiro, né? Até o desenvolvimento de novos materiais acabam sendo retardados por conta da utilização dos aditivos. Estudos têm mostrado que, por vezes, o uso de particulados nanométricos trazem grandes modificações para o material plástico. E não só no que diz respeito aos modificadores de propriedades mecânicas, térmicas, né? Mas também com os modificadores de fluxo, né? Os aditivos de processo. Beleza? Como que nós estamos aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no script. Plastilove, se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, cara, se você tiver alguma notícia para contar, alguma história para compartilhar com a gente, não morra com essa dúvida, conversa com a gente, nós estamos aqui realmente para ajudar. Posso dizer para vocês, com relação assim ao uso do conhecimento técnico no desenvolvimento profissional, a minha carreira ela foi construída em grandes empresas, né? Eu, graças a Deus, fui abençoado e participei de muitas empresas. Mas estando nessas empresas, em momento algum eu parei de estudar, né? Sempre estudei, sempre aprendi sobre essas coisas, sempre busquei aprender e tenho um prazer imenso em ensinar, tenho um prazer muito grande, né? Desde o meu começo de carreira eu sempre trabalhei como responsável pelos estagiários, né? E era um prazer poder encaminhá-los no início da profissão técnica em plástico, né? Sempre foi, a minha vida foi o plástico. E sei que esses caras, né, continuaram nas suas carreiras, nas suas vidas profissionais, hoje são pessoas de sucesso e isso me traz muita satisfação mesmo, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto que as pessoas aprendam, mas sobretudo eu gosto que as pessoas evoluam. Beleza? E aí, gostaram do nosso encontro, nosso bate-papo? Comenta aí, deixa sua dúvida, fala comigo, deixa seu like, compartilha o nosso conteúdo. Grande abraço do Orosco, fica com Deus.